Estamos aqui para mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Hoje nós vamos apresentar Caxias e região, composto pelos municípios Belfor Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, São João de Meriti e Teresópolis. E para falar do cenário macroeconômico, a economista Nayara Freire. Nayara, quais foram os principais desafios da economia nesse primeiro semestre? Bom, nesta edição é importante fazermos uma análise do que aconteceu com a atividade econômica na economia brasileira, na economia internacional, nos primeiros 6 meses do ano de 2018 e, além disso, mapear quais são os riscos, tanto internos quanto externos, à economia e o que esperar da atividade, o que esperar do mercado de trabalho, da inflação. Bom, o ano de 2018 ele foi muito marcado pela frustração das reformas estruturais. Estamos destacando aqui a reforma tributária, a reforma previdenciária. O governo Temer não conseguiu aprovar essas reformas que são fundamentais para construir um crescimento econômico sustentável. Então, claro que se criou na economia um ambiente de incerteza e isso afeta diretamente a confiança. Então, por mais que tivemos uma recuperação da confiança no início do ano, essa recuperação não se manteve e acabou mostrando algum sinal de pessimismo, de deterioração, que teve seu nível potencializado, principalmente com a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no último mês de maio. Esse gráfico mostra de forma bem clara como é que tem se movimentado a confiança do empresário industrial. A linha pontilhada em vermelho mostra os pontos acima dela como otimismo e os pontos abaixo como pessimismo. O que a gente observa no início do ano de 2018 é de uma leve recuperação da confiança que não se mantém. E com a greve dos caminhoneiros em maio, essa deterioração da confiança se potencializa, se acelera, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? A solução do governo para a greve resultou em mais carga tributária e, sobretudo, o aumento do custo para o setor produtivo. Então, a gente observa o reajuste da tabela de frete mínimo, que acaba impactando diretamente o setor produtivo. Então, essa confiança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofreu grande deterioração, que agora o empresário fluminense está pessimista em relação à economia. E é importante destacar nesse gráfico que existia uma certa distância entre o ICEI Brasil e o ICEI RJ, que se aproximou principalmente agora, depois de maio, basicamente. Então, quais foram os fatores que influenciaram essa deterioração do ICEI RJ, né? O que mais impactou essa mudança do indicador? A gente observa que a percepção do empresário industrial em relação às condições atuais da economia brasileira se aproximou bastante do que ele já acreditava da economia fluminense, que já era um pessimismo. Então, com todo esse cenário de greve, paralisação e crise política, a percepção do empresário se deteriorou em relação à economia nacional. Claro que isso tem grande impacto na atividade econômica, como mostram esses dois gráficos de produção industrial e de volume de serviços. A produção industrial, apesar de estar mostrando uma variação positiva, ainda vem se movimentando de forma bem aquém do que era esperado no início do ano. A linha tracejada em laranja representa a produção industrial brasileira e a linha azul, a produção industrial fluminense. Por mais que a produção industrial fluminense tenha mostrado uma variação maior do que a nacional, que se aproxima aí de 4%, é importante destacar que essa recuperação da atividade ela é muito concentrada, principalmente em setores ligados à exportação. Vamos destacar aí o setor automotivo, o setor de metalurgia e com isso também a gente tem um dinamismo aí da extrativa, da produção da extrativa. Já no Brasil, essa recuperação ela é muito mais disseminada, então a recuperação da indústria fluminense, apesar de mostrar uma variação maior, ela é muito concentrada. Quando estamos falando de volume de serviço, o cenário é ainda mais preocupante, porque tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense, a gente tem uma variação ainda negativa. Por mais que a trajetória seja ascendente, ainda há retração do indicador. Então, no estado do Rio, há uma queda no acumulado em 12 meses de quase 5%. E é um cenário ainda pior do que o nacional. Também pela crise que o estado vem passando e o setor de serviço é muito importante para a economia fluminense, é um setor muito forte na economia fluminense. Então, com um grande número de demissões, com atrasos de salários, tudo isso tem afetado a renda da população e acaba dificultando a recuperação do setor. O gráfico do mercado de trabalho corrobora com todo esse cenário.
O que a gente pode ver aqui é o saldo do mercado de trabalho no acumulado dos últimos 12 meses, que mostra um saldo positivo para o cenário nacional, ou seja, há mais admissões do que demissões, enquanto no estado do Rio de Janeiro esse cenário ainda é negativo, o estado ainda continua demitindo mais do que contratando. E é importante destacar que esse é o pior cenário entre os estados. Então, o que a gente observa com isso é uma taxa de desemprego um pouco mais alta no Rio de Janeiro do que no Brasil, 15% contra 13,1%. É importante destacar que o estado do Rio ainda apresenta o pior cenário de todos os estados brasileiros. Então, essa crise fiscal que vive o estado ainda está afetando muito o mercado de trabalho como atividade econômica. Diante de todo esse cenário, surgem algumas perguntas sobre os próximos meses do ano. Quais são as perspectivas? É possível haver mudanças? Quais são os riscos à frente, tanto internos quanto externos? O que a gente pode esperar? Quais são as nossas expectativas para a atividade? É interessante olhar todo esse cenário a partir desse mapa. Esse mapa destaca as principais tensões que ocorrem no mundo atualmente e o que nós veremos para os próximos meses. Destacando aqui algumas potências, no caso dos Estados Unidos, nós possivelmente teremos uma aceleração do aumento da taxa de juros que pode acabar atraindo mais investimentos para os Estados Unidos e isso prejudicando países emergentes como o Brasil. Além disso, as tensões comerciais com a China, principalmente com a taxação de importação de produtos chineses, que por se tratar de uma cadeia produtiva acaba afetando outros países do mundo. Temos também algumas tensões políticas na Europa, como, por exemplo, o surgimento de alguns grupos de extrema-direita no leste europeu, na Itália, e ainda a indecisão sobre a saída do Reino Unido do grupo. Na América Latina, vale destacar principalmente a crise fiscal na Argentina, que é o principal parceiro brasileiro, como isso pode afetar as exportações brasileiras. E dentro desse cenário está o Brasil, principalmente com as incertezas em relação às eleições. O que esperar do próximo presidente? Será possível manter ou retomar as reformas estruturais? Como a inflação pode se movimentar nesse cenário? O que esperar da taxa de juros? Então, diante de todo esse cenário de incerteza e de riscos, tanto internos e externos, a gente vê, em relação à última edição, uma revisão das nossas expectativas, tanto para a economia do Rio como para a economia do Brasil. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque ele mostra o que se esperava do crescimento do PIB no início do ano. A barra em azul representa a economia fluminense, a barra em laranja a economia nacional. Então, a gente vê uma redução nos dois cenários, tanto do Estado quanto do Brasil. Então, a projeção para o PIB saiu de 1,9% no estado do Rio para 1,4% e no Brasil de 2,8% para 1,7% no ano de 2018. Então, tanto no cenário fluminense como nacional, a gente vê uma redução das expectativas em relação ao crescimento econômico, principalmente por esse ambiente de incerteza. Nesse mesmo sentido, as expectativas para o desemprego da economia continuam bem alta, porque com a retomada da atividade muito lenta, o desemprego continua no nível bem alto. Por outro lado, nós não temos pressão sobre a inflação, principalmente por causa do alto nível de ociosidade da economia, então essa inflação vai se manter dentro da meta estabelecida. E também não será possível uma redução considerável da taxa de juros, até porque com o ambiente de grande incerteza não há espaço para isso, o que dificulta também a retomada dos investimentos. E qual seria a solução para ter um crescimento econômico mais sustentável, realmente reduzir o número de desempregados na economia? Sem reformas estruturais isso não é possível. Quando a gente olha a trajetória da dívida pública, em percentual do PIB, a gente observa uma trajetória ascendente e a dívida tem tomado realmente uma trajetória explosiva, alcançando 85% do PIB agora no ano de 2018. E qual é a solução, né? Qual o esforço fiscal do governo para poder conter o aumento dessa dívida? O esforço fiscal seria basicamente equivalente a 1,6% do PIB. Esse gráfico é interessante porque ele mostra como é que esse esforço se reduziu com
com a redução da taxa de juros. Ele estava ali no início de 2017 em quase 8%, ou seja, o governo tinha que fazer um esforço, uma poupança de quase 8% do PIB para poder paralisar a dívida ou estabilizar, né, essa trajetória de crescimento. E com a redução da taxa de juros, esse esforço também se reduziu, alcançando 2% do PIB. Contudo, o que tem sido feito, né, com um orçamento muito engessado, com um grande percentual de despesas obrigatórias, o governo ainda tem apresentado um déficit, ou seja, despesas maiores do que receitas, né, uma dívida crescente. Esse déficit representa quase 2% do PIB, ou seja, o esforço fiscal do governo é conter esse déficit e ainda fazer um superávit de quase 2%. No total, esse esforço representa 3,43% do PIB. Então, sem reformas estruturais, o governo não consegue estabilizar a trajetória da dívida pública, o que impede um crescimento mais sustentável da atividade. No Rio de Janeiro, o cenário não é tão diferente. Quando a gente olha a série histórica da dívida do Rio, do estado do Rio, ela também é ascendente, né? Desde 2013 ela vem num crescimento considerável, chegando a 270% da sua receita, e mesmo com a aprovação do regime de recuperação fiscal, a estimativa ainda é de déficit no orçamento, basicamente de 10 bi no ano de 2018. Então, sem contenção da trajetória explosiva da dívida, sem um esforço de mudar as estruturas do orçamento, né, sem reformas, principalmente em relação às despesas com previdência, não será possível retomar o ajuste orçamentário do Estado do Rio e é o mesmo que acontece em relação ao Brasil. Júlia, quais foram os impactos na economia regional e o que a gente pode esperar para os próximos meses do ano? Agora nós vamos apresentar os dados de Caxias e região. Inicialmente, a gente começa olhando os dados de Produto Interno Bruto. A principal atividade econômica da região foi serviços, seguido pela administração pública. A indústria representou 18% do PIB e foi a terceira principal atividade da região. Nesse quesito, vale a pena chamar a atenção para a elevada participação de administração pública, 24% do PIB. A administração pública não gera tributos, ou seja, ela acaba só gastando recursos públicos sem nenhuma contrapartida. Olhando para a distribuição municipal, Duque de Caxias foi a principal economia da região, com quase 60% do PIB, seguida por São João de Meriti e Belfor Roxo. Agora nós vamos apresentar os dados de conjuntura econômica. Vamos começar pelos dados da sondagem industrial, uma pesquisa realizada pela Firjan mensalmente, que houve mais de 400 empresários ao longo de todo o estado do Rio de Janeiro. Importante notar a leitura desse indicador. Valores acima de 50 pontos indicam crescimento ou otimismo, e valores abaixo de 50 pontos indicam queda ou pessimismo. Olhando para o indicador de nível de atividade, o que a gente observa é que a região teve uma redução no volume de produção no mês de junho, assim como observado no início do ano, ou seja, a conjuntura da região não mudou muito em termos de produção. O nível de estoques da região subiu um pouquinho, mas mesmo assim eles ficaram um pouco abaixo do planejado. Ou seja, nós não observamos na região uma retomada efetiva da atividade econômica, pelo contrário. Isso tem impacto diretamente na situação financeira das empresas, que seguiu muito ruim, esse gráfico do lado direito. O principal fator, os dois fatores, na verdade, para piora a continuidade dessa situação ruim da situação financeira das empresas, é justamente a baixa margem de lucro e a dificuldade de acesso ao crédito. Se você for olhar os dois indicadores, eles seguem muito abaixo dos 50 pontos, eles estão ali na casa dos 30, na região e no estado do Rio de Janeiro. Isso se dá pelo longo período de crise. O que acontece? As empresas elas têm tido dificuldade em vender e isso afeta diretamente o caixa, principalmente em relação às pequenas e médias empresas, que elas têm uma capacidade de caixa muito menor do que as empresas maiores. E no estado do Rio de Janeiro e na região, a maioria das empresas são, de fato, pequenas e médias. A gente está falando aí de mais de 90% da base de empresas da região. Efetivamente, para a situação financeira das empresas retomar, é necessário que a atividade econômica volte. E isso a gente não observou ainda na região. Esse indicador ele fala um pouco dessa dinâmica. Esse daqui é o nível de utilização da capacidade instalada, ou seja, quanto da atividade produtiva, da capacidade produtiva, a região tem utilizado. Se você observar ao longo desse período que a gente selecionou, a média é de 64%. Desde junho de 2015, o que a gente observa é
todo esse período até agora abaixo desse valor. E nesses últimos meses teve uma oscilação muito grande. Você tem aumentos, quedas, ou seja, isso reflete a instabilidade da atividade econômica da região. Nesse próximo slide, a gente traz os principais entraves para o setor empresarial da região. Os 3 itens mais apontados foram a elevada carga tributária, demanda interna insuficiente e falta de capital de giro. A elevada carga tributária, ela impacta diretamente no custo das empresas. Hoje, uma indústria, ela paga quase 50% do que ela produz em tributos. E esse percentual ele é muito superior ao observado nos demais setores da economia. Isso claramente afeta o custo das empresas e a sua situação financeira. O terceiro item, que foi a falta de capital de giro, ele também impacta a situação financeira das empresas. Se as empresas elas não têm caixa para se manter, elas têm dificuldade em continuar existindo. Nesse próximo slide, a gente traz os dados de mercado de trabalho. Os dados de mercado de trabalho da região também não são positivos. Metade das demissões do estado do Rio de Janeiro foram em Duque de Caxias e região. Foram 4.000 vagas fechadas na região, enquanto no estado foram 7.000 vagas. E os principais setores que contribuíram para esse resultado foram comércio e serviços, comércio varejista e de atacado, e na parte de serviços foi os serviços de escritório. Foi o 4º ano consecutivo com fechamento de vagas e ainda que esse resultado tenha sido um pouco melhor do que o observado em 2017, mesmo assim ele segue muito elevado. Quando a gente olha para os dados municipais de mercado de trabalho, os resultados são bem significativos. Duque de Caxias foi o 2º município que mais fechou vagas no estado do Rio de janeiro a junho de 2018. O único município que fechou mais vagas que Duque de Caxias foi a capital do estado. Só Duque de Caxias fechou 4.000 vagas. E os setores que puxaram essa queda foram comércio varejista, serviços de escritório e serviços de alimentação. Outro município da região com resultado ruim foi Belfor Roxo, com quase 400 vagas fechadas. Por sua vez, os municípios de São João de Meriti e Teresópolis abriram vagas no período. Ou seja, o que a gente observa na região até agora? Tanto os dados de produção como os dados de mercado de trabalho não são positivos. E um outro dado que não é positivo que a gente traz da região é em relação ao ambiente de negócios, especificamente segurança pública. Em termos de roubo de carga, a cada 5 roubos de carga no estado do Rio de Janeiro, 1 aconteceu na região. Ou seja, por dia foram 6 cargas roubadas na região. Quando a gente compara o ano de 2018 com o ano de 2017, esses dados eles tiveram redução, mas mesmo assim o volume ainda é muito significativo. Isso impacta não só no desenvolvimento regional, na medida que as empresas nem as pessoas elas querem viver e se instalar em um lugar que tenha elevados índices de insegurança, de violência. E, além disso, isso se transforma em custo para os empresários, na medida que eles precisam contratar seguros, seguranças se preocupar com essa parte de segurança pública. Outro dado alarmante para a região em termos de segurança pública são os casos de letalidade violenta. A região foi a 3ª com mais ocorrências no estado do Rio de Janeiro, correspondendo a 17% das ocorrências no estado. Ainda que o dado tenha reduzido entre 2017 e 2018, o valor ainda é muito significativo, principalmente em Duque de Caxias. A Fijan recentemente lançou uma nota técnica sobre segurança pública e especificamente sobre roubo de cargas. Para acessá-la, entre no nosso site que está disponível todo o material. Nesse próximo slide, a gente traz as perspectivas dos empresários para os próximos 6 meses. O que a gente observa na região? Os empresários estão otimistas em relação à demanda, assim como observado no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Entretanto, eles não estão confiantes em relação ao setor externo, o que a gente observa tanto no Brasil como no estado do Rio de Janeiro. Eles estão mais confiantes na demanda interna. Contudo, em relação aos investimentos, os empresários da região, do estado do Brasil, seguiram pessimistas. Isso se explica pela fraca atividade econômica. Os empresários eles não se sentem confortáveis em planejar novos investimentos, porque eles não confiam efetivamente que a atividade econômica vai voltar. Além disso, tem a questão também financeira. Como a gente mostrou, as empresas elas seguem numa situação difícil e nesse momento falta caixa e crédito para que você possa pensar em novos investimentos. Então, acho que esses 2 fatores ainda adiam um pouco novos investimentos na economia brasileira, no estado do Rio de Janeiro e na região. Mesmo assim, a gente tem alguns investimentos pontuais.
No caso da região de Caxias e os municípios ao entorno, o que a gente tem mapeado é o Programa de Abastecimento de Água na Baixada Fluminense, da SEDAI, no valor de 3,4 bilhões. Além desse investimento, nós temos também mapeados os dutos norte da Rota 3, no valor de 73,8 milhões. Ou seja, apesar da gente não ter um volume tão significativo assim de investimentos, a gente tem algumas coisas mapeadas na área. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, isso é alguma notícia positiva. Essa foi a apresentação de Caxias e região. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!